Olá, pessoal, vamos começar. Hoje eu vou falar aqui de estilos arquiteturais. Vou utilizar os slides aí do professor Alexandre Serebenic, da Universidade Tecnológica de Aidove. É um professor bastante conhecido e esses slides são confiáveis, tá? Então, como a gente tem um conjunto de slides bom, eu não vou produzir slides, vou usar esses aqui. Vai ser uma aula, assim, bem rápida, tá? Porque eu preciso passar por esses slides todos, e são 87 slides, tá? E eu tenho aí 1 hora e pouco para fazer isso. Então, as coisas vão passar aqui bem rápido. Algumas coisas eu já expliquei para os alunos numa aula anterior, e aí eu vou dar uma acelerada boa, tá? Então, toda essa parte inicial aqui, né, tá dentro de um contexto de arquiteturas específicas de domínio, tá? Referências de arquitetura e o conceito de estilos de arquitetura, né? Na verdade, esses slides aí são também já aproveitados num livro, né, que é o livro do Taylor, Mednovich e Deschoff. Tá? E os slides aí são do Rudolf Mark e Jonan Luke. Tá? Aqui é interessante a gente entender esses conceitos, né, e esse gráficozinho que é mostrando aqui a diferença entre estilos arquiteturais, padrões de arquitetura, arquiteturas específicas de domínio e design patterns, né? Nesse gráfico a gente tem um nível de profundidade ou o quão raso ou profundo é a aplicação específica de domínio, né? Onde domínio a gente está falando o que é aquela aplicação específica, né? Se é uma aplicação, por exemplo, de IoT, se é uma aplicação web, se é uma aplicação, sei lá, de machine learning, e assim vai o domínio específico da aplicação. E aqui é o escopo em níveis também, né? Se é nível de programação, é um nível da aplicação, um nível do sistema como um todo. E essas nuvenzinhas aqui, elas tentam mostrar aonde esses conceitos estão encaixados. Então, por exemplo, padrões de projeto, né? É uma coisa mais baixo nível, tá? Aí que está, de uma forma mais rasa, associado a um domínio específico. Ou seja, ele não é de um domínio específico, padrões de projeto. É uma coisa mais generalista, mas é mais profunda em nível de programação. Ele é uma solução que é uma solução já testada e comprovada que funciona para um problema que se repete, e é um problema que você resolve direto no código. Tá? Então, padrões de projeto, se você pegar lá o livro do Goff, tem as implementações de código lá em C++, você pode ter implementações em outras linguagens, mas você tem o código-fonte, tá? Específico para aquele padrão. Tá? Então, isso são padrões de projeto. Estilos são uma coisa mais ampla, tá? Ele não está tão associado com domínio, também não está tão raso quanto padrões de projeto, tá? Porque a gente tem alguns estilos arquiteturais que se aplicam melhor a certos domínios de aplicação, mas que é uma coisa que você consegue aplicar em todos os níveis. Então, você tem estilos arquiteturais, inclusive nos padrões de projeto, você tem os estilos em níveis de aplicação e em nível de estrutura de sistema também. Tá? Essa aula de hoje é sobre estilos arquiteturais, eu vou falar alguns deles, tá? Um pouquinho mais acima, já mais associado com aplicações específicas de domínio, você tem padrões arquiteturais, tá? E, por exemplo, você ter um certo padrão, né, que usa um certo estilo, é uma coisa que já te traz mais próximo no domínio. Então, você pode dizer que, por exemplo, um MVC é um padrão arquitetural que usa um estilo camadas. Tá? Repara, o MVC ele ainda é uma coisa ampla, que você pode aplicar em diversos domínios. Tá? E aí você, quando caminha mais para uma arquitetura de referência, por exemplo, ou você ter uma solução pronta para um domínio específico, por exemplo, eu quero montar uma aplicação web,
tá? Corporativa, em Java. Isso é uma coisa específica de domínio, tá? Eu estou te dizendo o tipo de aplicação que aquilo ali é, tá? E aí, por conta disso, você vai ter, por exemplo, arquiteturas de referência, que são, por exemplo, frameworks, eles definem arquiteturas já pré-prontas para você resolver aquele problema específico de domínio, tá? Então, você tem arquiteturas específicas de domínio já num nível mais profundo, em termos de domínio de aplicação, e geralmente um nível mais alto em termos de escopo da arquitetura, uma parte falando mais da estrutura do sistema e elementos da aplicação, e não profundo, tá? Como, por exemplo, os design patterns. Tá? Então, esses são os conceitos e como eles estão relacionados. Tá? A aula de hoje é sobre estilos arquiteturais, então é essa nuvenzinha aqui. Formalmente, né, um estilo arquitetural é uma coleção de decisões de design, tá, nomeadas, tá? Então ela pode ser aplicável a qualquer contexto, tá? E ela restringe a arquitetura segundo aquelas decisões, tá? Para um sistema particular em um contexto particular, tá? E, assim, essas decisões, elas te levam a algum benefício ou qualidade no sistema que você está propondo, tá? Então, assim, a gente vai pegar esses conjuntos de decisões e eles vão poder ser aplicáveis a diversos níveis de escopo aí da arquitetura. Vamos lá. Benefícios de usar estilos, né? A gente consegue fazer um certo reuso, tá? São usar soluções que já são conhecidas para problemas novos. Você pode ter os estilos implementados já em código, tá? Mas aquele estilo ele não varia, dependendo as decisões arquiteturais do estilo, elas não variam, tá? Então, você pode trocar o código e ter o mesmo estilo. Você consegue ter uma compreensibilidade melhor do que você está falando ali, os termos, né? Você pode ter interoperabilidade entre o próprio conhecimento que você está passando ali, né? Os estilos são padronizados, tá? E você tem alguns benefícios específicos de cada estilo, tá? Que é você conseguir tanto visualizar quanto analisar o que você está trabalhando ali. Existe algum vocabulário para falar dos estilos, tá? Então, você tem os elementos de design ou os elementos de sistema, você tem os componentes dos conectores, por exemplo, pipes, filters, objetos, servidores, tá? Você tem regras de configuração, que é a topologia do estilo, que é a estrutura com que ele vai ser formado, as relações e como elas se comportam, tá? Você tem uma interpretação semântica, tá? Do estilo, o que aquilo ali significa. Você pode fazer algum tipo de análise em cima daquele estilo. Aqui estão os estilos que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de todos esses aqui. Esses dois últimos aqui, C2 e Corba, isso aqui hoje em dia não é tão utilizado, eu não vou falar. Mas eu vou cobrir todos esses aqui até o peer-to-peer. O que tem em cada estilo, né? Tem pelo menos nesses slides aqui, tem um resumo, quem são os elementos de design, ou seja, componentes, conectores e dados. Qual a topologia do estilo, exemplos de uso, vantagens e desvantagens e relações aí com linguagem de programação e ambiente. Então, o primeiro estilo é o estilo chamado programa principal e subrotinas. Assim, geralmente quando a gente começa a programar, a gente programa nesse estilo aqui, né? Você vai fazer a primeira disciplina lá de programação em C, né? Você cria um main e assim, não deveria programar tudo no main, né? Então, você tem algumas funções e você chama essas funções. Tá? Então, aqui você tem os seus elementos, ó, em azul são os elementos do estilo arquitetural. E em amarelinho estão os conectores. Tá? Essas setinhas aqui estão mostrando a direção da chamada
tá, entre os elementos. E aí você tem aqui que você tem um programa principal e você faz uma chamada que é um procedure call e passa dados de entrada e recebe dados de saída. Então, isso aqui é muito bom para você organizar, por exemplo, rotinas, tá? Fazer programação que tem a característica funcional mesmo, ou seja, que você só precisa colocar dados de entrada e receber dados de saída. Então, qual o resumo desse estilo, né? A decomposição é feita pela separação funcional. Você tem elementos de design do tipo o programa principal e as subrrotinas, os conectores são chamadas de função, os dados são passados como entrada e saída. A sua topologia é estática, organizada de forma hierárquica, e a estrutura geral é um grafo direcionado. Para que isso aqui é usado? Geralmente programas pequenos, tá? De uso pedagógico, quando você está aprendendo a programar em C. Tá? Quais são as vantagens? Você consegue aí algum tipo de modularidade com subrrotinas. Tá? Então, em vez de programar tudo no main, você separa pelo menos as partes do seu algoritmo e você consegue ter uma compreensão mais razoável dessas partes. Quais são as desvantagens? Isso falha de escalar, não escala bem. Tá? Geralmente, para escalar esse tipo de programa, a gente acaba precisando de outros elementos, como, por exemplo, orientação a objeto, para a gente poder justamente resolver o problema aqui de, por exemplo, estrutura de dados, onde a característica é que os dados e os métodos que alteram os dados deveriam ficar juntos, porque eles falam da mesma coisa. Tá? E aí, com esse estilo arquitetural que é main subrrotinas, a gente não consegue fazer isso. A gente tem um esforço aí que a gente não consegue prever muito bem o esforço para botar novos requisitos, por conta de não saber exatamente o que vai ser modificado ou as coisas não ficarem logicamente coesas, tá, dentro do código-fonte, para a gente poder fazer análise de impacto de mudança. Relação com linguagem de programação, Basic, Pascal, C usam esses estilos. Passando um pouquinho mais à frente, a gente tem estilos do tipo orientado a objeto. Aqui tem uma comparação do orientado a objeto com procedural. Qual que é a diferença? Né? O orientado a objeto, a gente consegue trazer os dados para junto de um elemento arquitetural. Já o procedural, não. Os dados sempre vêm do main para as subrrotinas e voltam. Tá? Então, imagina, o orientado a objeto, quando você chama um método set, né, que não deixa de ser um procedure call, você passa a colocar os elementos de dados aqui dentro. E aí, a partir desse momento, você pode vir e chamar um get para pegar um dado. Então, a estruturação da tua topologia de código-fonte, dessas chamadas, ela fica um pouquinho diferente, porque aqui você tem que chamar o procedimento, ele quando termina, ele não guarda estado nenhum. Então, quando eu fizer a próxima chamada, ela é igual à chamada anterior, tá? Só variando aqui os parâmetros de entrada e saída. Ou seja, isso é dito também que você não tem um efeito colateral da chamada, né? Você não tem, por conta dessa chamada, você tem uma alteração de estado do seu sistema. Tá? Já no orientado a objeto, não, você tem. Você faz a chamada do set, ele seta um elemento, quando você fizer um get, essa chamada ela é diferente de uma chamada anterior, porque o dado que está aqui é diferente do que estava anteriormente. É claro, no orientado a objeto, você também pode ter chamadas de coisas que são sem estado, tá? Então, você continua tendo a possibilidade de fazer um procedure call com dados de entrada e saída. Também. Então, as similaridades e diferenças, né? Similaridades com conectores, continuam sendo procedure calls, os dados são os argumentos. Há diferenças, né? Você tem um encapsulamento, tá? Que você tem a chamada, a entrada e saída, elas são separadas, né? A entrada é com set e a saída é com get. Tá? No procedural, digamos assim, né? E, né, no orientado a objeto, eles estão juntos porque os dados estão aqui juntos, né?
Tá? Então, aqui o input e o output é separados, né? Modo in, modo out, e aqui eles estão juntos, que você... os dados estão localizados ali. Isso aqui é um exemplo, um diagrama de classes, né? Não preciso explicar em detalhes isso, não. Vamos seguir aqui para o resumo do estilo orientado a objeto. O estado está altamente encapsulado, você tem representação interna escondida dos outros objetos, tá? Ou seja, o dado está ali e se eu quiser acessar aquele dado, eu preciso fazer isso via alguma interface que é disponibilizada ali pela sua classe. Os objetos são responsáveis pelas suas representações internas e integridade. Então, a integridade das representações internas. Ou seja, você fica com um encapsulamento, tá? E a responsabilidade de manter aquilo ali íntegro é da própria classe. Elementos de design, a gente tem elementos que são objetos, tá? Que são basicamente dados e as operações em cima dos dados. Conectores, invocação de métodos, dados, argumentos passados para os métodos. Tá? Topologia pode variar arbitrariamente. Dados e interfaces podem ser compartilhados via herança. Tá? Então, assim, dentro da orientação a objeto, você ainda tem ali a possibilidade de herança e polimorfismo. Né? A herança aí é um tipo de reuso, né, de código-fonte. Tá? E, inclusive, o polimorfismo ali você fazer a vinculação dos métodos de forma dinâmica ali em tempo de execução. Né? Você poder vincular um método a um objeto ou outro, a execução, né, o código-fonte do método, em tempo de execução. Exemplos comuns, né? Pedagógico, você está aprendendo a programar orientado a objeto. É legal para você usar em estrutura de dados, onde o comportamento esperado, ou o comportamento que seria mais interessante, é você ter os dados e as funções que operam em cima dos dados juntas, porque você quer poder criar instâncias dessas estruturas de dados. E aí, quando você cria instâncias das estruturas de dados, você tem os dados influenciando o comportamento ali daquela instância, de cada instância. Entidades do mundo real funcionam bem como orientação a objeto. Então, quando você fala que eu tenho um computador, que é um objeto físico, e você tem uma ação no computador, que é ligar, você tem um estado no computador que é ligado ou desligado, isso funciona bem como um objeto, porque você tem o estado e você tem as ações daquele objeto específico. Você pode organizar isso por classes de objeto e assim vai. Então, assim, você usa o estilo segundo o que fica mais apropriado, né, para fazer a programação daquilo. E, nesses casos aqui, a orientação a objeto, ela cabe muito bem, ela funciona muito bem. Tá? Em outros casos, não funciona tão bem assim. Tá? E pode ser mais interessante você trabalhar com uma programação que seja procedural. Um exemplo clássico disso é a camada de controle, né, de sistemas. A gente ainda não falou aqui de MVC, mas camada de controle geralmente são só métodos, né, e esses métodos tipicamente não carregam estados, então funciona muito bem como programação procedural. Tá? Ou um outro estilo que não seja orientado a objeto. Quais são as vantagens de usar esse estilo? Integridade, os dados são manipulados somente pelos métodos apropriados, e abstração interna são escondidas, né? Você tem encapsulamento. Desvantagens, né? Não é eficiente para programação de alta performance, tá? Como você encapsula os dados e você sempre precisa ficar chamando esses dados via algum método, né? Sempre que você faz a chamada de método, você tem alocação de memória na pilha de execução, porque você precisa alocar memória para as variáveis locais, tá? E isso tem um custo computacional. Então, toda hora ficar chamando método tem um custo computacional. Na hora de você fazer programação de alta performance, esse custo computacional ele faz diferença.
Então, o melhor estilo para você programar uma coisa eficiente em termos de performance é você programar tudo no mesmo método. Tá? Fazer aquele programa que, em termos de manutenção, ele é muito ruim, mas em termos de tempo de execução, ele é muito bom. Ou seja, programa tudo na main e você vai ter um tempo de execução mais rápido. Tá? Não estou falando para vocês fazerem isso, não. Tá? Só em casos muito específicos. E, mesmo que você programe tudo na main, dá para você encher o teu main aí de comentários para que você consiga dar manutenção nesse código depois. Tá? Então, assim, não vai degradar completamente a manutenção do teu sistema por conta dessa frase aqui, não. Tá? Aplicações distribuídas que requerem middleware extensivo, tá? A gente ficar passando objetos pela rede tem problemas. Então, quando a gente tem que fazer chamada de procedimento remoto, passar um objeto, tem que garantir que o objeto chega íntegro, que ele chega no mesmo estado, que os estados são sincronizados. Isso dá uma trabalheira do caramba. Tá? Então, a gente acaba usando middleware para gerenciar isso. Então, exemplos de middleware que fazem isso por exemplo, Con, Corba, tá? EJBase, em Java, e assim vai. Na ausência de estruturas, na ausência de estruturas e princípios não restritos, o pode levar a alta complexidade da aplicação. Isso aqui é o seguinte, né? Quando você tem aquela aplicação Java que você não tem como criar um método, não tem como criar uma função fora de uma classe, né? Você começa a construir coisas que são artificiais, né? Então, começa a construir classes que não são classes, que funcionam como métodos, são um conjunto de métodos. Isso só vai aumentando a complexidade da sua aplicação porque você está usando uma abstração que não é adequada para o modelo que você queria programar. Então, assim, OO puro também te causa esses problemas. Linguagens orientadas a objetos, né? Java, C++, e assim vai. Próximo, layer, ou layered, né? Em camadas. Qual que é a ideia básica aí do em camadas, né? Você ter abstrações, tá? Onde você consiga agrupar elementos de software segundo algum significado, e você tem APIs, tá? Ou seja, você tem interfaces entre esses elementos, e eles são organizados de uma forma que uma camada mais acima conhece só a camada mais abaixo. E aí você pode ficar escondendo a informação dependendo do nível que você tiver. Tá? Então, aqui tem um exemplo que são camadas lá o exemplo desse livro é sempre em cima de um joguinho que é chamado de Lunar Lander, que é para você pousar com uma nave na superfície da Lua, né? Na verdade é só uma simulação. E ele organizou aqui em camadas do tipo, você tem que tratar as entradas de dados do keyboard, você tem a lógica do jogo, depois você tem o engine 2D do jogo, você tem o sistema operacional e tem o hardware. E sempre que você precisa, você está numa camada, você só enxerga a camada abaixo. Então, você nunca vai ver o handler lá do keyboard chamando diretamente, por exemplo, o hardware. Até ele chegar no hardware, ele chama muita coisa, e aí essas coisas vão caminhando aqui em camadas para chegar no hardware. Tá? Esse conceito também o conceito de camadas pode ser associado ao conceito que é chamado de máquina virtual. Então, quando você cria uma máquina virtual, você tem aquela API, você só conhece aquela API. A partir dali para baixo, são outras camadas. Exemplos, máquina virtual Java, máquina virtual Python, e assim vai. A gente tem dois tipos aqui de organização do estilo em camadas. Existe o estilo em camadas restrito, tá? O strict layering, e existe o estilo em camada não restrito ou não strict layering. Qual que é a diferença aqui, né? O strict layering, você só permite que uma camada chame a camada logo abaixo. Você não pode transpassar camadas. Enquanto no não restrito, você pode transpassar camadas, ou seja,
essa setinha vermelha aqui ela pode existir. Então, aqui, as setinhas são as chamadas que são permitidas. Qualquer coisa que esteja representado aqui que não sejam essas setinhas, são chamadas que não são permitidas. Ou seja, se existir uma chamada dessa no código-fonte, isso aí é uma violação arquitetural. Tá? Então, o exemplo mais clássico aqui do strict layering, do non-strict layering, é o MVC, né? MVC é o Model View Control, é uma instanciação desse estilo em camadas, onde você tem uma camada que é a camada de vista, por exemplo, nesse non-strict layering, esse layer 1 poderia ser a camada de vista, esse layer 2 a camada de controle e esse layer 3 a camada de modelo. Nesse estilo, você pode chamar a camada de modelo, pode chamar a camada de modelo da camada de vista e da camada de controle. Tá? Não tem problema, você pode fazer essa setinha vermelha. Camada de vista é a interface de usuário, controle é o processamento de lógica de negócio, modelo seriam dados. Tá? E essa chamada aqui, ela é permitida. Tá? O strict layering, exemplos mais comuns deles são, por exemplo, sistemas operacionais são organizados como strict layering. Tá? Ele tem camadas e você não pode transpassar as camadas. Resumo em camadas, né? Você tem a sequência, você tem as camadas e a ordem das camadas, tá? Como organização da arquitetura, e cada camada oferece serviços para a camada inferior, ou seja, na verdade, é inferior para superior, né? Tá? E a camada superior, ela pode chamar inferior. Tá? E essas camadas, elas servem como organização, assim, ou um container ali para vários componentes. Elementos de design, né? A gente tem camadas e cada camada geralmente tem vários programas, tá? Os conectores típicos são chamadas de procedimento e os dados são parâmetros passados entre as camadas. Topologia linear, se você tiver um strict layering, e um grafo acíclico, se você tiver um não strict layering. Aqui tem um exemplo de um sistema operacional, tá? O sistema operacional geralmente organizado aqui como um strict layering, tá? Você tem camada do espaço do usuário, você tem chamadas de sistema, kernel, e assim vai até você chegar no hardware. Quais são as vantagens de você criar camadas, né? Você tem dependências bem definidas nessa estrutura, tá? E isso ajuda a evolução do software, tá? Ou seja, você começa a limitar o teu espaço de mudança, tá? Então, quando você faz uma modificação na interface do usuário somente, digamos assim, você deveria ficar com só uma alteração na camada de vista. Isso porque, né? Você tem as camadas inferiores sendo independentes das camadas superiores. Tá? Então, você começa a isolar partes da sua aplicação por conta da organização da arquitetura. Tá? Então, as camadas superiores podem evoluir de forma independente das camadas inferiores, né? Desde que as interfaces, a semântica das interfaces não seja modificada. O strict layering, ele limita mais essa propagação de mudança, tá? Porque você permite menos, você não transpassar as camadas, né? Você não vai... você tem menos dependências naquela camada e uma modificação ela pode impactar menos pontos no código-fonte. Você consegue fazer algum tipo de reuso, né? Você tem camadas padronizadas, geralmente para bibliotecas e frameworks. Desvantagens, você não consegue aplicar isso de uma forma universal, tá? Nem todo programa, nem todo software, camadas se aplicam. E você pode ter problemas de performance, porque quando você tem várias camadas, você tem que ficar repassando várias chamadas. Na verdade, eu digo que performance, não diria que é uma maior preocupação, não, mas quando você modela camadas da forma errada, né? Por exemplo, fazendo um strict layering, onde podia não ser um strict layering, você acaba tendo muito boilerplate, né? Muito código que você não precisava.
Vamos agora a um outro estilo arquitetural chamado cliente-servidor. O cliente-servidor, ele é similar aí ao Layers, mas você só tem duas camadas. Você tem uma camada de clientes e uma camada de servidor. E você tem as conexões aqui que são via rede, né? Então, o servidor que está em outro local dos clientes e essas chamadas de procedimento vão via rede. Você tem algumas variações aí de clientes, né? Você tem o cliente magro, né, FIM. Você não tem lógica de processamento na interface de usuário, ou seja, toda a lógica de processamento está no servidor. E você tem o thick, né, que seria um cliente mais gordo, né? Se não for assim, ou seja, eu tenho processamento de lógica de negócio na interface do usuário. Como é que funciona, né, o estilo? O cliente inicia a comunicação mandando uma requisição para o servidor. O servidor processa a requisição e responde. Então, software web geralmente segue esse estilo, tá? Cliente-servidor, pelo menos em algum nível, é onde você tem máquinas clientes e você tem um lugar, um servidor que provê o software, né, para essa máquina cliente. Aqui são os elementos de design, né, os componentes, tem o cliente e os servidores. Repara que esses componentes, eles são, digamos, você tem o software e o hardware, né? Então, o cliente, você está dizendo ali que você tem uma outra máquina, né? E o servidor, você tem também uma outra máquina. E os conectores são chamados de procedimento, tá? Você tem protocolos de rede entre o cliente e o servidor. Por exemplo, aplicações web geralmente conversam com um protocolo que é chamado HTTP, tá? E aí, assim, o próprio design da aplicação fica fortemente relacionado com esse protocolo. Então, se você olhar aplicações web, por exemplo, que usam APIs REST, né? O pessoal está muito na moda, né, falar de APIs REST. O que é a API REST? Né? Usar os métodos do protocolo HTTP para representar ações dentro da sua aplicação, em cima de recursos dentro da sua aplicação. Ou seja, você pegou o protocolo e você está seguindo o protocolo para os recursos que você tem na sua aplicação. Ou seja, é altamente acoplado com o protocolo de comunicação. Você, hoje em dia, uma aplicação web, se você falar assim, vamos trocar o protocolo de comunicação, vamos trocar de HTTP para alguma outra coisa, você vai ter que reestruturar a aplicação inteira, porque se ela estiver totalmente acoplada com aquilo, a API REST é basicamente seguir o protocolo HTTP. Tá? Dados, né? Parâmetros e valores de retorno. Topologia, você tem dois níveis, né? Você tem múltiplos clientes fazendo requisições para um servidor, digamos, num cenário inicial, né? A gente sabe que aplicações mais robustas, né? Talvez você tenha mais de um servidor. Tá? Mas você tem uma característica importante aqui, que é no client-to-client communication, ou seja, você nunca tem um cliente falando direto para o outro, né? Mas peraí, eu quando mando a mensagem lá pelo WhatsApp, eu não estou falando direto com a pessoa? Não, você está falando com o servidor do WhatsApp e o servidor do WhatsApp depois ele manda a informação para o outro. Tá? Então, não é um... A gente vai ver que tem um outro estilo arquitetural, que é chamado de peer-to-peer, que é onde você tem a comunicação direta entre clientes. Tá? Na verdade, você tem cliente e servidor. A mesma aplicação ela tem um lado cliente e servidor, mas residindo na mesma máquina, né? E você tem duas instâncias iguais, elas se comunicam. Tá? Mas o estilo arquitetural lá, cliente-servidor, o cliente inicia a requisição, envia para o servidor e o servidor responde. Quais são os exemplos de uso, né? Centralização de dados, né? Quando você tem dados que precisam ser centralizados. Então, eu quero compartilhar informação entre diversos clientes. Uma forma comum de fazer isso é centralizo esses dados no servidor e os clientes todos acessam o servidor. Então, a maior parte das aplicações web, elas são
por essa necessidade, né? Eu quero centralizar os dados para compartilhar entre vários clientes. Servidor, geralmente são máquinas de alta capacidade ou múltiplas máquinas. Clientes, geralmente a user interface, né? A interface de usuário, ela faz tarefas simples. Existem muitas aplicações de negócio que usam essa arquitetura, que faz referência a um curso da faculdade de onde esses slides foram tirados, mas só um detalhe. Quais são as desvantagens, né? Centralização dos dados, servidores poderosos servindo muitos clientes. Quais são as desvantagens? Single point of failure, um ponto único de falha, se você tiver um servidor só, né? Se você tiver múltiplos servidores, isso não acontece. Você pode ter questões em relação à largura de banda e à quantidade de requisições, tá? Você, novamente, estiver trabalhando com um servidor só. Hoje em dia, para sistemas distribuídos de larga escala, é impensável usar um servidor só, né? A gente usa múltiplos servidores. Você pode ter um ponto de entrada, uma forma de organização de você, como você distribui as requisições para esses múltiplos servidores. Beleza, falamos de camadas, demos exemplos aí. Agora vamos falar de Data Flow Styles, ou seja, estilos arquiteturais que falam de fluxo de dados. Tá? Então, fluxos de dados, assim, já foram das primeiras necessidades de negócio em relação à programação, né, e o uso de computadores, foi para processamento de dados. Tá? Então, aqui tem uma imagem de data centers, provavelmente antigos, né, onde esses armários aqui são servidores, né, são computadores que fazem processamento em larga escala. E não sei se vocês conseguem reparar aqui umas rodinhas, tá? Mas essas rodinhas são do tipo fitas, né? Então, o primeiro mecanismo de armazenamento em larga escala, né? Storage, mas sendo mais específico, eram fitas, tá? Fita magnética. E aí, fita magnética, você tem algumas características bem particulares, porque uma fita, você não tem acesso randômico, por exemplo, memória RAM, né, que é Random Access Memory, qualquer ponto da memória, você faz um acesso direto à memória. Tá? Então, você vai naquele endereço, você vai lá, pega aquele endereço específico e pega o dado, ou grava o dado ali. Quando você está falando de fita, né, você não tem essa característica, porque se eu quero pegar um dado que está lá no meio da fita, eu tenho um tempo de acesso que é você rodar a fita até chegar naquele ponto. Então, os tempos de acesso, dependendo do ponto onde o dado está gravado, são diferentes. Tá? E isso vai influenciar na forma com que você faz programação, ou como é que você trabalha com esses dados, ou o estilo arquitetural que você usa para fazer a programação. Tá? Então, aqui tem alguns comentários, né? The Granddaddy of Styles, ou seja, o avô dos estilos lá. Se você for ver os programas mais antigos, por exemplo, processamento de dados usando COBOL, chega dentro de um banco, né, de uma seguradora, vai ver muito programa COBOL lá dentro. E muito programa COBOL que trabalha com um estilo que é chamado de batch sequential. O que é esse batch sequential, né? Você vai executar alguns programas numa determinada ordem. E você tem os dados, tá? Geralmente em fita magnética ou projetados para serem usados em fita magnética, transferidos, tá? Pelo usuário. Na verdade, antigamente era pelo usuário, né? O cara pegava a fita, né? Só que tem que mover a fita de um lugar para o outro, alguém vinha, pegava a fita manualmente e botava lá. Hoje em dia não é assim, ainda existe fita, mas são robôs que movem as fitas. Tá? E mais, os dados eles têm que ser transferidos todos de uma vez, de um programa para o outro. Então, esse estilo arquitetural ele foi projetado para funcionar dessa forma. Tá? Eu preciso dos dados sendo movidos
todos de uma vez só. Como é que fica o estilo, né? Isso aqui é uma notação de modelagem, tá? Que te mostra dois elementos aqui mais bem desenhados. Essa bolinha com essa tracinho embaixo significa uma fita magnética, ou seja, é um grupo de dados que só se move junto. Ou seja, imagina o seguinte, eu estou fazendo uma programação, um processamento de dados, eu tenho as transações diárias, eu vou organizar, eu vou ordenar essas transações por número, e depois que eu ordenar todas elas, eu vou ter o sorted transactions, ou seja, eu vou ter uma outra fita que tem todas as transações ordenadas. Repara, isso aqui, esse programa, ele roda em batch, né? Ou seja, ele pega o conjunto de dados e roda todo para esse conjunto de dados. E aí ele solta todos os dados juntos. Tá? Depois você tem aqui uma fita com Master Account Tape, ou seja, com as contas. Você vai usar essas transações com as contas para processar as transações. Todos juntos, todos de uma vez, em batch, em lote. Depois você pega esse cara, imprime e você tem um print file. Ou seja, qual é a lógica desse estilo, né? Se eu só posso mover os dados juntos, eu tenho que ter programas que rodem em batch, ou seja, com os dados todos. E aí depois eu movo os dados todos. Tá? Isso não é feito registro a registro, é feito todos os dados desse cara, todos os dados desse, todos os dados desse, depois todos os dados desse. Para o programa que ele estava tentando fazer, que é o Narlander, né? É um joguinho para você posar uma navezinha na Lua, não é adequado, tá? Porque você não vai querer processar todos os dados de uma vez. Agora, quando você chega lá dentro de um banco que você quer fazer, por exemplo, eu quero processar os boletos bancários, né? Boleto bancário é tudo... nem todos eles são processados online, né? Você pode ter processamento de banco, de boleto entre bancos, né? Que são processados no dia posterior, né? Até 2 dias úteis, né? Por quê? Porque eles vão ser processados todos juntos, eles vão ser agrupados num grupo de dados, e isso vai ser tudo processado junto, provavelmente numa madrugada, tá? Seguindo em frente, né? Qual é o resumo aí do batch sequential? Separa os programas, são executados um no tempo, até terminarem. Ou seja, você não tem paralelismo de execução. Se esse programa está rodando, os outros estão parados, esperando. Quando esse terminar, o outro vai rodar. E vai rodar todo até terminar. Tá? É assim que funciona. Elementos de design, né? Programas independentes, conectores, human hands, né? Carrying tapes, mãos humanas carregando fitas entre programas. Você tem o SneakerNet, né? Na verdade, hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia se você tiver que carregar uma fita, é um robô que faz isso para você. Dados são agregados em fitas. Ah, mas espera aí, precisa ser fita mesmo, né? Não, você pode ter um programa, se você quiser fazer programação em batch, tá? Você pode fazer isso sem usar fitas, tá? Topologia linear, exemplos comuns. Transações, processamento de transações em sistemas financeiros. Ah, peraí, por que o sistema financeiro usa isso, né? Porque esses programas que fazem esses processamentos geralmente foram feitos há muitos anos, tá? E assim, há muitos anos a única opção que eles tinham era essa. Hoje em dia, se você for ver que é realmente necessário serem processados desta forma, você vai ver que não é realmente necessário que eles sejam processados desta forma. Eles são processados dessa forma por conta de uma restrição tecnológica que existia na época e que seguiu, e que muitas vezes você desenvolve sistemas novos nesse mesmo estilo por conta do know-how das pessoas que estão trabalhando com isso. Ou seja, elas já sabem programar nesse estilo e elas continuam programando nesse estilo mesmo sem precisar. Tá?
Isso que é feito sistemas novos em COBOL em bancos hoje em dia, né? Você vai no sistema novo, num banco, eles fazem sistemas novos em COBOL ainda, mas fazem porque eles sabem fazer, entendeu? Não porque é necessário. Então, quais são as vantagens de usar esse estilo? Simplicidade, e você vai ter várias execuções, tá? Uma das coisas interessantes é que nesse estilo você tem um controle maior das execuções, tá? Se alguma coisa falha, o pipeline ele não segue, tá? Ele para aqui, você sabe que parou nesse ponto, ou nesse processamento, e você vai ter que rodar a partir daqui, tá? Quais são as desvantagens? Você não tem concorrência, então você não está tendo um aproveitamento, digamos assim, ótimo do seu tempo de execução, tá? Você não tem interação entre os componentes. A única forma de interação entre os componentes é via dados. Então, além do Batch Sequential, tem um outro estilo arquitetural que se chama Pipes and Filters. Pipes and Filters, de forma diferente do Batch Sequential, né? Você não vai ter um programa esperando o outro terminar completamente para continuar. Tá? Você vai ter o que a gente chama de um stream de dados. Tá? Então, assim, ele pode processar um dado logo que o dado ficar pronto. Ou seja, se um programa terminou, por exemplo, o primeiro registro, ele já pode passar o primeiro registro para o segundo programa e o segundo programa vai processar o segundo registro, ou o primeiro registro. Enquanto isso, o primeiro programa já pode processar o segundo registro, ou seja, em concorrência, ou seja, eles estão rodando em paralelo no tempo. Tá? Os dados são considerados strings, ou seja, cadeias de dados, né? Então, o Lunar Lander aí com Pipes and Filters, você tem um primeiro programa, assim que ele termina de processar o primeiro dado, ele passa para o segundo programa e assim vai. Tá? Resumo, programas separados executam de forma potencialmente concorrente. Tá? Elementos de design, os componentes independentes, ou seja, na verdade, os programas independentes são os filtros, né? E os conectores são os data streams, que são os canos, né? Ou pipes, providos aí por algum sistema operacional, né? Então, variações, né? Você pode ter pipelines, que é sequencial, puramente sequencial, sequência de filtros. Bounded pipes, que é com limite de dados em cada pipe. E typed pipes, que é, por exemplo, com tipos fortes. Tá? E os dados são strings, tá? São correntes aí de dados, tradicionalmente texto, né? Então, tem um exemplo clássico do Pipes and Filters, que é quando você faz aquele comandos básicos ali no sistema operacional, né? Por exemplo, no Linux, e você passa de um para o outro e você usa aquela barra em pé. Aquela barra em pé chama de pipe, porque ela basicamente é um pipe dessa arquitetura, ou seja, o sistema operacional ele pega o dado de um programa e passa para o outro, assim que ele fica pronto. Topologia geralmente é linear, mas você pode ter do tipo T-joins, né? Dois pipes sendo encaminhados por um filter. Aqui tem um exemplo do Unix ou do DOS, né? ls invoice pipe grep -e algos pipe sort. Você está listando os invoices, filtrando ali pelo Augusto e depois ordenando, tá? E aí são 3 programas diferentes, o ls, o grep e o sort, e você está passando os dados via um pipe aqui que o próprio sistema operacional trata para você. Tá? E o DOS tem pipe também, se quiser. Então, tem aqui o sistema operacional, né, os shells, né, que você programa, geralmente para processamento de dados massivo entre aplicações. E onde você tem um resultado de processamento mais importante que o processo em si, né? O batch sequential, você está muito focado no processo.
Quais são as vantagens? Simplicidade, os fields são independentes, você tem novas combinações que podem ser facilmente construídas. Desvantagem, as estruturas de dados podem ser trocadas de uma forma relativamente simples. Tá? Na verdade, os dados que podem ser trocados, né? Ou estruturas de dados que podem ser trocados, né, entre os programas tem que ser simples. Se for alguma coisa complexa, você teria que ter uma interpretação do que é o dado. Tá? Quando é texto puro, você não precisa fazer esse tipo de interpretação. Novamente, se não tem interação entre os componentes, a comunicação entre eles é só via dados. Relação com programação, Unix Shell. Aí agora vamos falar um pouquinho de outros estilos, né? Aqui não mostrou aquele imagem, né? Mas a gente saiu de uma categoria chamada Data Flow Styles para uma categoria chamada Shared Memory. Repara, tá? A forma de comunicação entre os componentes, ela está mostrando aqui esses tipos de estilo, né? Data Flow, a forma de comunicação entre os componentes são os dados. Shared Memory, a gente vai ter a forma de comunicação entre os componentes, um espaço de memória compartilhado. Tá? Esses aqui em cima, layered e tradicionais, a forma de comunicação entre os componentes são chamadas de procedimento. Tá? Ó, aqui a gente tem caras que é shared memory, né? Então, blackboard. Tá? Então, o que é um blackboard? Né? O próprio nome diz que é um quadro negro. O que acontece? Quando a gente tem um quadro negro, né, por exemplo, uma sala de aula, a gente está botando um espaço de memória compartilhado, onde alguém escreve na memória e todo mundo pode ler da memória. Tá? Então, assim, esse estilo, ele funciona bem para algumas coisas e não funciona tão bem em outras. Tá? O que você tem nesse estilo? Né? Você tem uma estrutura de dados central, que é o Blackboard, ou seja, o lugar onde as pessoas podem escrever e ler, e os componentes operando no Blackboard, ou seja, você tem uma coisa central e você tem componentes em volta. O controle do sistema é totalmente direcionado pelo estado do Blackboard. Ou seja, tem lá o teu Blackboard, todo mundo olha aquele estado ali do Blackboard e a programação, o funcionamento dos componentes é dado segundo o estado do Blackboard. Tá? O Shared Blackboard, você tem o que você tem aqui, né? Uma descrição do problema, que é esse Shared Blackboard, ou seja, ele pode ter alguma estrutura. Você tem múltiplos especialistas, tá? Que têm subproblemas que são resolvíveis utilizando o Blackboard, tá? Utilizando o espaço de memória compartilhado. Ou seja, o especialista, ou o programa especialista, ele identifica o subproblema que ele pode resolver, trabalha nele, posta a solução no Blackboard e habilita os outros programas especialistas a resolverem o seu problema utilizando o Blackboard. Isso aqui é, assim, uma abordagem que pode funcionar nessa arquitetura, por exemplo, sistemas multiagentes, onde você tem um estado no mundo e cada um deles toma ações específicas para consultar esse estado do mundo e tomar suas decisões específicas. Então, como é que funciona a comunicação? Data Access. Ele acessa um dado no Blackboard. Ele obtém os dados e ele provê dados para o Blackboard. Ou seja, todo mundo lê e escreve no mesmo espaço de memória compartilhado. Interessante isso, né? Imagina que vocês fizessem uma aplicação que você usa variáveis globais. Todas. É tipo isso aqui. Ou todas, ou a maior parte delas. Eu quero trocar informação entre componentes, em vez de eu fazer uma chamada de método, né?
eu escrevo numa variável global e o outro cara vai lá e lê da variável global. É tipo isso. Tá? Então, você tem os especialistas que trabalham de forma independente nas tarefas e o Blackboard mantém lá o game state. Aqui uma dica de também alguns tipos de aplicação que usam esse estilo. Então, como é que funciona? Né? Programas separados comunicam através de um repositório compartilhado, conhecido como Blackboard. Os elementos de design, né? O Shared Blackboard, então, o quadro negro compartilhado, programas independentes, que é chamado de fontes de conhecimento. Conectores, dependendo do contexto, chamadas de procedimento para o Blackboard, tá? Não é entre os programas. Chamadas de database, tá? Se o teu Blackboard pode ser um database, e referências diretas, por exemplo, variáveis globais, tá? Os dados são organizados no Blackboard, tá? Topologia, estrela, ou seja, o Blackboard está no meio e os programas estão em volta do Blackboard. Tá? Aqui tem um exemplo, né, que por exemplo, heurísticas para resolver problemas de inteligência artificial, onde você tem um conhecimento do mundo do Blackboard, e também o compiler, né, o compilador, onde você tem lá as representações internas do compilador e vários programas independentes aqui que usam as representações internas. O analisador léxico, o analisador sintático, o analisador semântico, o otimizador, gerador de código. Tá? Quais são as vantagens de usar esse estilo? Você usa ela para fazer estratégias que não poderiam ser planejadas, ou seja, não encaixa muito bem se você quiser programar a estratégia. Você tem que deixar que a estratégia emerja, né? ou que ela se resolva de alguma forma pela interação daqueles programas. E onde você tem que os dados ou o problema determinam a solução. Ou seja, eu não sei exatamente qual é a solução, mas os dados que estão ali que vão me dizer qual é a solução. Quais são as desvantagens? Ele fica meio sobrecarregado quando a gente tem uma estratégia direta que resolveria o problema, não precisaria do Blackboard. Você precisa de regulação entre a comunicação. Pensa o seguinte, né? Se está todo mundo escrevendo nesse espaço compartilhado aqui, alguém tem que gerenciar o sincronismo para as pessoas poderem ler e escrever os dados da forma corretamente, né? Para não ter problema de sincronização, né? Um escrever em cima do dado do outro, esse tipo de coisa. Dados no Blackboard são altamente... tem a necessidade grande de mudança, né? Então, e você pode precisar propagar essas mudanças para outros componentes. Isso vai fazer com que toda hora você tenha comunicação entre os componentes e talvez a parte de sincronismo do Blackboard com os outros componentes fique sobrecarregado. Interpreter Style, esse estilo ele é mais específico para a parte de compiladores, interpretadores, né? Então, a gente tem compiladores traduzem um código para um código executável de uma vez só, né? Que é o C. Interpretadores traduzem o código para instruções uma a uma e executam ela. Então, você tem que passar o dado de uma instrução para outra. Você precisa manter o estado do interpretador, né? E o Java, né? Compilado e interpretado. Então, os dois, né? Você tem uma parte compilada e uma outra parte interpretada. Hoje em dia, a gente já tem muita evolução aí da parte de compiladores, né? Tem Just-in-Time Compiler, e outro dia eu descobri um outro, né? Que é a Ahead-of-Time Compiler. Então, são coisas realmente novas e que estão mudando um pouquinho esse paradigma aí de compilado ou interpretado, né? Na verdade, a gente gostaria que tudo fosse compilado, que é a forma mais rápida de execução em termos da máquina, mas o interpretado tem várias vantagens da gente poder
fazer avaliação de dados em tempo de execução, a gente não quer ter o tempo de compilação como um empecilho para o desenvolvimento, né? Então, muitas vezes o tempo de compilação ele atrapalha, né, o desenvolvimento. Então, a gente quer ter o melhor dos dois, né? E essas evoluções do tipo Just-in-Time Compiler e o Ahead-of-Time Compiler, eles vêm aí para tentar matar isso de vez, né? Então, o Just-in-Time Compiler é você compilar o código a primeira vez que você vai executar, ele é compilado para a linguagem nativa e aí ele passa a ser compilado a partir dali. Então, a primeira vez que você executa, você não precisa mais compilar aquilo. E, se eu não me engano, o Ahead of Time Compiler, ele, em tempo de compilação, não sei, de carga ou de compilação, tá? ele já te transforma para o código nativo antes mesmo de você precisar executar. Então, é como se fosse interpretado, mas antes de eu precisar executar, ele já é compilado para o que eu preciso. Então, é uma evolução maior ainda, né? Tá? Então, aqui tem um estilo arquitetural que é de interpretação, que basicamente serve para você criar linguagens específicas de domínio, ou seja, como é que funciona, né? Ele é um estilo específico, você pega o comando, interpreta e executa o comando, e você tem um estado do interpretador que você mantém, e você vai acessando dados para você manter esse estado do interpretador. Então, a menos que você vá construir uma DSL, né, um Domain Specific Language, muito provavelmente você não vai precisar tanto desse estilo. Tá? Então, qual o resumo desse estilo? Né? O interpretador ele faz o parse, ou seja, identifica o comando e traduz esse comando, depois executa os comandos de entrada, atualizando o estado do interpretador que é mantido. Né? Quem são os componentes? Tem o interpretador de comando, o interpretador ou programa dos estados, e você tem uma interface de usuário. Geralmente, os conectores são ou chamada direta de procedimento ou estado compartilhado. Aí os dados são os comandos. Geralmente, você tem uma topologia que é 3 camadas, né? Onde o estado pode ser separado, altamente acoplado às camadas. Né? E exemplos de uso, né? Por exemplo, linguagens específicas de domínio, fórmulas do Excel. Tá? Ou qualquer outro tipo de linguagem específica de domínio. Quais são as vantagens do interpretador? Ele é altamente dinâmico, né? Tá? O conjunto de comandos você pode alterar ele. Você pode criar novas primitivas e manter a arquitetura, né? Desvantagens você tem maior tempo de execução, você perde um monte de otimizações que você poderia fazer, e você precisa gerenciar a memória se você tiver múltiplos interpretadores no mesmo espaço de memória. Outro estilo arquitetural, Mobile Code. Mobile Code é o seguinte, é um código que se move, né? Então, pensa numa aplicação web, tá? Como é que funciona exatamente aqui a execução do seu código, né? Você não tem uma interpretação. Você tem a interpretação local, ela não pode ser. A interpretação não pode ser feita localmente, né? Você tem o servidor, e o servidor ele provê código que vai ser executado no teu browser. Tá? Então, assim, o cliente ele tem recursos e poder de processamento, o servidor tem o código para ser executado e o cliente requisita o código, obtém o código e executa o código localmente. Isso é o Code on Demand. Então, você requisita uma página web no servidor, ele te retorna uma página web que tem um código JavaScript, você roda esse código no teu navegador na sua máquina. Tá? Esse estilo é Mobile Code. Existem, assim, o exemplo de programação web é um exemplo clássico,
Mas existem outros exemplos, do tipo, eu quero rodar um código num grid, né? Meu código está na minha máquina, eu mando o código para o grid e ele executa e me dá os resultados. Então, nesse caso, você tem o cliente, ele tem o código, mas ele não tem os recursos para executar. Ele manda o código, né? Tá? E o grid que vai processar. Outros exemplos, né? Um cara que chama de mobile agent, né? Então, você pode ter, em vez do seu dado trafegando entre as máquinas, você pode ter um programa que trafega entre as máquinas e que processa os dados em cada máquina. Quais são os principais desafios aí em relação a mobile code? O código pode ser malicioso, ou seja, se o código está trafegando numa rede, você pode ter problemas do tipo alguém capturar o código, modificar o código, tá? Você pode ter invasões aqui de privacidade, denial of service, tudo isso por conta do código que está sendo executado e que pode ter sido, por exemplo, modificado, tá? Então, as soluções clássicas são sandboxing, ou seja, você roda o código num ambiente restrito que limita o acesso às partes vitais do sistema, ou seja, não vai deixar. Né? O browser ele tem uma série de restrições que ele não pode fazer de execução na sua máquina, tá? Então, isso tudo para evitar que, por exemplo, um código que veio aí pela web, que ele chegue na sua máquina e, por exemplo, passe aí um vírus ou apague a sua máquina toda. A gente sabe que acontece, tá? O sandbox ele limita só uma parte disso. Outras soluções, assinaturas. Você assina o código para garantir que esse código chegou íntegro na sua máquina. E aí você sabe que esse código não foi modificado. Tá? Você pode ter uma coisa também que é chamada de execution doc, né? Você executa isso e garante o estado disso de uma forma isolada. Qual o resumo do estilo? Né? O código ele se move para ser interpretado em outro lugar. Você tem algumas variantes, aí, code on demand, remote execution, mobile agent, o estilo, né, os elementos, né, componentes, são o interpretador do código e o execution doc, que é o cara que executa aquele código. E os conectores, protocolos de rede, o código e os dados que são transmitidos, né? E os dados são o código, o estado do programa e o dado para o código, né? E a topologia é uma rede. Exemplos comuns, processamento de largas quantidades de dados, tá? Programas ou sistemas que são dinâmicos e que tem que ter um comportamento customizado, né? Se você parar para pensar hoje em dia, né, até aplicativos que você roda no celular, por exemplo, eles recebem atualização sem você pedir, né? Então, assim, os aplicativos que são baseados em web, né, quando o cara muda o código no servidor e você baixa a nova versão do código do servidor, você está recebendo um comportamento dinâmico, uma customização dinâmica aí do código que você está executando. Quais são as vantagens disso? Eu consigo adaptar de forma dinâmica o meu comportamento. Eu rodo uma atualização sem pedir para você fazer uma atualização longa. Eu posso ter ganhos de performance, porque eu começo a ter recursos para poder rodar o código que eu preciso. E quais são as desvantagens? Eu tenho desafios de segurança, porque esse código ele se move e ele pode ser modificado, tá? E eu tenho custos de transmissão desse código. Tá? Foi a parte mobile code, tá? Aí agora vamos para uma outra parte chamada implicit invocation. Tá? O implicit invocation, como o próprio nome diz, a gente tem algumas invocações de métodos implícitas, tá?
E dois exemplos dele é Event-Based e Publish Subscribe. Tá, vamos falar deles. E ainda tem mais um ali para falar, que é o Peer-to-Peer. Ideia básica, né? Os eventos são anunciados em vez dos métodos invocados, ou seja, acontece um evento e aí você tem listeners, ou seja, alguns elementos de software que ficam ouvindo, tá? E são registrados o interesse em relação a esses eventos e eles, os métodos associados são chamados quando o evento acontece. E o sistema invoca todos os métodos registrados implicitamente, né? Então, tem uma parte do sistema que faz essa invocação. Então, tem algumas invariantes do estilo, né? Coisas que são sempre dessa forma. Os announcers, né? Que são os caras que são anunciados, não estão... não tem conhecimento dos efeitos do evento, né? Eles simplesmente sabem que o evento aconteceu e que ele tem que executar aquilo ali. E não tem nenhuma premissa sobre o processamento da resposta do evento. Ou seja, eu sei que o evento vai ser executado, mas eu não sei qual vai ser o resultado dele. Então, o primeiro estilo é o Publish Subscribe. Esse Publish Subscribe hoje em dia está muito comum de ser utilizado, tá? Em aplicações, por exemplo, de IoT, né? De internet das coisas. A Publish Subscribe está sendo o método padrão de comunicação, né? O estilo padrão de comunicação entre os dados. O que tem aí? Os subscribers, eles se registram para receber uma mensagem específica, um evento específico, tá? Num determinado contexto, e os publishers, eles enviam mensagens para os subscribers. Tá? Aqui tem um exemplo clássico aí do que é um publish subscribe, é a distribuição de jornal, né? Então, imagina, eu tenho a assinatura do jornal e eu recebo o jornal. O publisher, ele manda o jornal e todo mundo que tem a assinatura do jornal recebe o jornal, tá? O mesmo jornal, ou instâncias do mesmo jornal. E somente os subscribers recebem, né? Quem não está inscrito, não tem assinatura do jornal, não recebe. Qual a consequência disso, né? O publisher, ele tem que manter uma lista de subscribers, ele tem que saber quem são os subscribers para ele poder efetivamente mandar o jornal para os subscribers. Algumas vezes a gente precisa de uns proxies para gerenciar a distribuição, né? Aqui tem a topologia do Publish Subscribe aí do Lunar Lander. Tá? O que acontece, né? O publisher está sendo esse cara aqui, né? Que é o game server, que tem informação sobre o jogo, e os subscribers são esses aqui em cima, né? E aí existem dois fluxos aqui, né? Existe um fluxo de registro, ou seja, que o subscriber ele vem aqui e vai se registrar. Então, são as setinhas que estão vindo para cá, ó. Tá? E existe o fluxo de publish, tá? Que é alguém publica um dado e ele é distribuído para os subscribers. Tá? Esse alguém publica um dado, pode ser o próprio game server publicando, tá? Ou você pode ter alguém enviando um dado que precisa ser publicado. Tá? Essa lógica é a seguinte, né? Como é que ela funciona bem? Né? Ela funciona bem quando eu tenho uma comunicação que é 1 para N, né? Eu tenho um cara publicando e tenho N caras recebendo. Qual o resumo aqui desse estilo? Né? O subscriber se registra para receber uma mensagem específica. O publisher faz um broadcast de mensagem, ou seja, para os subscribers, todos. Então, é uma comunicação 1 para N, o publisher para N subscribers. Elementos, né? Componentes, o publisher e os subscribers. Conectores, chamadas de procedimento, redes, tá? Dados. A subscrição, que você precisa, o
subscribers precisa se inscrever no publisher, as notificações e a informação publicada. Topologia. Os subscribers podem ser diretamente conectados aos publishers ou via intermediários. Tá? Exemplos. Tá? Mídia social, né? Friending, né? O cara é teu amigo, né? Então, por exemplo, eu publico alguma coisa lá no Facebook, todo mundo que é meu amigo recebe. Eu fiz um publish e todos os meus amigos são subscribers meus. E aí eles recebem. Interface de usuário, que a gente tem um evento, acontece, e muitas vezes você precisa atualizar várias partes da tela porque você atualizou um dado. Então, os elementos da tela se inscrevem ou se subscrevem no publisher, e o publisher ele publica o dado e os subscribers recebem. Qual é o modelo, qual é o padrão de projeto que aparece aqui do Publisher Subscribe, clássico, né, para interface de usuários? É o Observer. Tá? Observer, ele usa o estilo arquitetural Publisher Subscribe. Tá? Multiplayer in Network-Based Game. Repara, o estilo arquitetural ele pode aparecer tanto num nível mais baixo, tipo programação mesmo, um Observer, ou num nível arquitetural, né, Multiplayer Network Game Based. Ou seja, eu tenho a arquitetura do meu sistema, é um grande Publisher Subscribe. Eu tenho o servidor do jogo, e as pessoas se inscrevem no servidor, e sempre que acontece alguma coisa, todas elas recebem. Quais são as vantagens desse estilo? Os subscribers são independentes uns dos outros, e é muito eficiente no One-Way Information Dissemination. Ou seja, quando eu tenho que fazer muita transmissão de dados de um sentido só, ou seja, do publisher para os subscribers. Tá? Quais são as desvantagens? Quando o número de subscribers é muito grande, você precisa de protocolos especiais, porque você não consegue ficar fazendo a gestão que todos os subscribers receberam, simplesmente mandando mensagem para todo mundo e recebendo de volta. Tá? Então, muitas vezes você tem que fazer algumas coisas no meio do caminho, criar uns proxies, entre outras coisas. No Publish Subscribers, os subscribers têm que manter uma lista de subscribers. O Publish tem que manter uma lista de subscribers. Ó, dá uma olhada nessa imagem aqui, né? O Mr. Gaston, o voo lá, o seu voo, né, para Bruxelas, né? Vá para o Information Desk, por favor, né? Então, assim, o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? Um exemplo de um publish sem nenhum subscribe. Eu mando uma informação e eu espero que alguém receba, tá? A pessoa certa receba, mas eu não tenho acesso direto à pessoa para mandar a informação direto para ela. Ou seja, quando você tem um publish subscribe, mas sem a lista de subscribers, tem uma coisa do tipo event-based. O event-based os subscribers são responsáveis por saber quem são os publishers. Ou seja, se aquela mensagem publicada é para mim. Eu não mantenho a lista de subscribers. Como é que funciona o Event Based? Né? Você tem um cara aqui no meio, um canal de comunicação que é chamado de Event Bus. Ou seja, eu coloco os dados no Event Bus, todo mundo recebe os dados, mas se a pessoa identificar que aquela informação é para ela vai lá, a pessoa não, o programa, né? Identificar que aquela informação é para ela vai lá e trata aquilo. Ou seja, eu tenho um canal de comunicação onde eu saio jogando informação e os subscribers que olhem que aquela informação é para eles e tratem se a informação for para eles. Tá? Exemplo aí, por exemplo, pode usar middlewares para fazer isso, ou o próprio middleware ser um event-based. Qual é o resumo desse padrão? Né? Componentes independentes se emitem e recebem eventos de forma assíncrona, comunicando através do Event Bus. Tá? Elementos de design, os componentes, eventos concorrentes, geradores e consumidores, conectores, o Event Bus.
tá? É o conector. Pode ter mais um Event Bus. E os eventos, os dados são os eventos. Comunicação via Event Bus only, ou seja, somente via Event Bus. Usos comuns, interface de usuário. Você pode ter esse tipo de implementação para interface de usuários. Então, bus de evento, e os eventos chegam e você simplesmente faz a comunicação entre os componentes pelo bus de evento. Sistemas de informação empresariais podem ter bus de eventos, tá? Também. Tem muitos componentes se comunicando, você cria um bus de evento e eles se comunicam através dele. Qual a vantagem desse estilo? É super escalável, desde que os componentes sejam independentes, eles consigam identificar os eventos que são para eles e consigam tratar esses eventos. Tá? É fácil de evoluir, você só adiciona outro componente para o bus, e ele é completamente heterogêneo, né? Você pode ficar conectando todo mundo no bus, né? Quais são as desvantagens? Você não tem garantia que os eventos vão ser processados. Você não tem garantia que a mensagem que você mandou chegou na pessoa que você precisava, ou no programa que você precisava. Eu vou dar uma outra desvantagem que não está aqui, que se você tiver o bus muito cheio, você pode sobrecarregar o seu sistema. Então, pensa o seguinte, né? Rede local, né? Rede local, quando você joga um pacote na rede local, todas as interfaces de rede dos computadores conectados naquela rede local, se você estiver usando, por exemplo, um switch, recebem aquele pacote. E existe um tempinho, nem que seja pequenininho, para processar, que é olhar aquele pacote e saber, esse pacote não é para mim, descarta. O que acontece se você começar a inundar a rede local de pacotes? Você pode ter problemas de processamento nas máquinas, porque elas estão processando um monte de dados na interface de rede, e esses dados na interface de rede são só lixo. Ela olha e não é para mim, joga fora. Olha, não é para mim, joga fora. Olha, não é para mim, joga fora. Isso pode causar problema de performance no teu sistema. Tá? Eu já vi essa situação ocorrer na prática com interfaces de rede. Tá? E o último estilo que eu vou falar hoje para vocês é o peer-to-peer, tá? Onde você tem um event-based, mas você não distingue mais publisher de subscriber. Eu não sei mais quem é publisher, eu não sei quem mais é subscriber. Todo componente pode agir como publisher e todo componente pode agir como subscriber. Ou seja, a comunicação é direta entre eles, tá? E aqui tem uma pergunta interessante. Se a gente tentar fazer a mesma coisa que um cliente-servidor, né? A gente pode ter um layered virtual machine style. Tá? Na verdade, a gente tem um problema que a gente não... a gente fez uma restrição que talvez não seja necessária, que é a gente ter um layered structure, né? Uma estrutura de camadas. Então, como é que funciona, né? O peer-to-peer, qual a diferença aqui do peer-to-peer do client-server? Né? O client-server tem um cara central. Eu preciso mandar uma comunicação, eu mando do client para o server, e se eu quero mandar para um outro client, é via server. E o peer-to-peer é o seguinte, todo mundo é cliente, todo mundo é servidor. Se eu tenho que mandar uma mensagem, eu mando direto para o outro. Tá? Qual que é a organização aqui do Lunar Lander peer-to-peer, né? Você tem várias strings de dados entre os elementos e eles podem se comunicar diretamente uns com os outros. A resumo desse estilo, né? O estado e o comportamento, tá? Ele é distribuído entre os pares, tá? E todos os pares podem agir como cliente ou servidor. Componentes são chamados só de pares, porque todos eles são arquiteturalmente iguais. A gente vai ver que assim, o peer-to-peer, para ele escalar, geralmente não é... Nem todos os componentes são iguais, tá? A gente tem uns caras que são super peers e fazem algum tipo de intermédio entre os peers, tá? Mas um peer-to-peer puro
todos os pares são iguais. Protocolos de rede, geralmente customizados, e as mensagens são mensagens de rede, né? Topologia, geralmente, é uma rede dinâmica e arbitrária. Exemplos de uso para comunicação, né, direta, distribuída, e redes ad hoc, né, completamente organizadas. Então, a gente tem aí, ó, Skype, BitTorrent, Twitter, bem que tem uns aqui que não é um peer-to-peer puro, né? Twitter tem server, a Emule tem server, tem várias coisas aqui que não são puramente peer-to-peer. Tá? Eu digo servers que não é direto, tá? Não é direto para um. Quais são as vantagens, né? A gente tem uma robustez maior, né? Se um nó não tiver disponível, você tem toda a rede, todo o restante da rede e vai estar funcionando. É muito difícil você derrubar uma rede inteira peer-to-peer. Escalabilidade cresce bem, e descentralização. Tá? Quais são as desvantagens? Segurança, né? Os peers podem ser maliciosos ou até egoístas, ou seja, começar a consumir recursos demais ou tentar causar problemas de segurança. E latência, quando o tempo para a recuperação da informação é essencial. Tá? Você pode ter problemas de performance em rede peer-to-peer, e aí, para solucionar esses problemas, você precisa de uma organização melhor da rede. Tá? Existem outros estilos mais complexos, tá? Por exemplo, que combinam vários estilos, né? Então, Hash, C2, Distributed Objects e assim vai. Não vou explicar eles em detalhes. No final dos slides tem um resuminho sobre os pontos principais que a gente viu, né? Então, só para fechar, diferentes estilos resultam em diferentes arquiteturas. As arquiteturas podem diferir muito nas suas propriedades. A gente tem que escolher os melhores estilos para a nossa arquitetura. Os estilos não determinam a arquitetura resultante, tá? Um estilo somente pode resultar em diferentes arquiteturas. Tá? Você pode ter dois sistemas que usam um estilo em camadas e eles são diferentes. Tá? Um pode ser um MVC e o outro pode ser um MV-VM. Tá? Então, são camadas, mas são estilos diferentes. São estilos, não, são arquiteturas diferentes. Aqui ele dá muita margem para julgamento individual e variação em relação aos arquitetos. E os estilos, eles não fixam o domínio, tá? Então, assim, você tem que saber escolher o estilo para o domínio específico, mas você tem mais coisa além do estilo para fazer, para você realmente definir a arquitetura e fechar a arquitetura de um sistema. Foi isso. Então, eu vou dar o stop aqui. O pessoal entra lá na reunião para a gente tirar dúvida. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.